Olá a todos, tudo bem? Como estão vocês? Então, a nossa equipe irá abordar o tema proteínas, alterações da hemoglobina e anemia falciforme. Esse assunto demonstra como uma alteração na estrutura de uma proteína pode comprometer funções essenciais no nosso organismo, destacando a importância da bioquímica para a compreensão das doenças. A anemia falciforme é uma doença genética, hereditária e uma das doenças sanguíneas mais frequentes no mundo. No Brasil, ela representa um importante problema de saúde pública, principalmente devido às complicações clínicas, ao impacto na qualidade de vida dos pacientes e à necessidade de diagnóstico e acompanhamento precoce. O objetivo desta apresentação é compreender a relação entre a estrutura da hemoglobina e a anemia falciforme, explicando as alterações bioquímicas envolvidas, suas consequências para o organismo e a importância desse conhecimento na prática clínica. A seguir, nossa equipe apresentará cada um desses aspectos de forma detalhada. Vem com a gente! Dando continuidade ao tema das proteínas, eu vou falar um pouco sobre os fundamentos bioquímicos. Para isso, a gente precisa entender um pouco sobre as estruturas e suas funções. As proteínas elas são as macromoléculas mais abundantes do nosso corpo e correspondem à metade do peso das nossas células e são essenciais para o funcionamento do organismo. Basicamente, elas são formadas pela transcrição de DNA em RNA e isso ocorre dentro dos ribossomos nas nossas células. Após essa formação, as proteínas elas podem assumir 4 configurações: a primária, a secundária, a terciária e a quaternária. Essas formações vão delimitar qual é a função dessa proteína, dessa estrutura no nosso organismo. A estrutura primária é formada por cadeias simples de aminoácidos. A estrutura secundária, ela já é formada por dupla hélice ou por folhas beta. E elas têm função, por exemplo, de produzir colágeno e queratina que vão formar nossa pele. Na terciária, nós vamos ter configuração tridimensional. Ela vai ter uma função um pouco mais complexa no nosso organismo, que basicamente é formar enzimas digestivas e, além disso, também formar a actina e a miosina que vão formar nossos músculos posteriormente. Na estrutura quaternária, nós vamos ter arranjos de estruturas tridimensionais sendo aglomeradas e vão formar, por exemplo, a nossa hemoglobina, que tem como principal função o transporte de oxigênio na nossa célula. Entender o funcionamento e a estrutura das proteínas é essencial porque a gente pode, por exemplo, compreender como o mau funcionamento pode trazer danos à saúde ou como a desnaturação dessa proteína pode de alguma forma comprometer o bom funcionamento do organismo. A causa genética ela ocorre quando há troca de um único aminoácido na formação da hemoglobina, que é quando entra a valina no lugar do ácido glutâmico, criando uma hemoglobina mal deformada, que chamamos de hemoglobina S ou HbS. Então, quando a HbS ela perde oxigênio ao passar pelos tecidos do nosso corpo, elas se agrupam e formam fibras rígidas, que deformam as hemácias, deixando de ter aquela aparência redonda e maleável e formam um formato de foice. Olá pessoal, eu sou Liliane Natali e eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico laboratorial da anemia falciforme. Basicamente, o diagnóstico é feito por meio de exame de sangue que consegue identificar alterações na hemoglobina, que é a proteína responsável por levar oxigênio para todo o nosso corpo. O primeiro exame ele costuma ser o hemograma, que mostra se a pessoa tem anemia, ou seja, se a quantidade de hemoglobina e de glóbulos vermelhos está baixa. Também existe o esfregaço de sangue, em que o sangue é analisado através do microscópio. Neste exame, é possível observar que muitas hemácias têm um formato de foice, que é uma das principais características da doença. Mas o exame que realmente confirma o diagnóstico é a eletroforese de hemoglobina. Ele mostra quais tipos de hemoglobina existem no sangue. E em uma pessoa que não tem doença, a hemoglobina mais comum é a hemoglobina A. Já em quem tem a anemia falciforme, a principal que aparece é a hemoglobina S, que é a principal alteração da doença. Além disso, biomarcadores ajudam a entender o que está acontecendo no organismo. O aumento da bilirrubina e do LDH mostram que as hemácias estão sendo destruídas mais rápidas do que o normal. Já o aumento dos reticulócitos significa que a medula óssea está produzindo mais hemácias para compensar essa perda.
Tudo isso acontece por conta de uma mutação que acontece dentro da própria hemoglobina. Isso faz com que, toda essa alteração faz com que, quando se falta o oxigênio, essa hemoglobina mude de forma e as hemácias fiquem em um formato de foice. Como elas ficam mais rígidas e mais frágeis, elas podem entupir os vasos sanguíneos e transportar menos oxigênio, causando assim os sintomas da doença. Logo, os exames laboratoriais não servem apenas para confirmar a anemia falciforme, mas também para mostrar como essa alteração na hemoglobina altera o funcionamento do organismo. A anemia falciforme é uma doença que não tem cura na maioria dos casos, mas existem tratamentos, que ajudam a controlar os sintomas e a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O tratamento inclui beber bastante água, manter uma alimentação equilibrada, fazer acompanhamentos médicos e usar medicamentos, que ajudam a aliviar a dor durante as crises. Também é comum o uso de ácido fólico, que vai ajudar o organismo a produzir novas hemácias. Outro tratamento muito importante é a hidroxiureia, que é um medicamento que aumenta a produção de hemoglobina fetal, que é um tipo de hemoglobina saudável. Então, aumentando essa hemoglobina, vai diminuir a formação de hemácias, em formato de foice, e vai acabar reduzindo as dores, as crises de dores, e outras complicações da doença. Além dos tratamentos atuais, a ciência ela continua avançando. Hoje já existem estudos com terapia gênica que busca corrigir as alterações, no gene da hemoglobina. Embora ainda não esteja, disponível para todos os pacientes, essa técnica ela representa uma grande esperança para o futuro desses pacientes. Por isso, conhecer a hemoglobina, e entender como a sua alteração causa a anemia falciforme é muito importante. Esse conhecimento ele permite desenvolver tratamentos cada vez mais eficazes, e oferecer uma melhor qualidade de vida para quem convive com essa doença. Vemos então a importância das proteínas para o organismo e o que acontece quando há uma modificação na sua estrutura, como no caso da anemia falciforme. A anemia falciforme é exatamente a modificação da estrutura da proteína. Quando há uma modificação na estrutura beta, a hemoglobina presente nas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, ela possui 4 estruturas, 2 alfas e 2 betas. Quando há essa modificação na estrutura beta, é quando as hemácias que antes eram arredondadas e flexíveis, elas passam a se tornar enrijecidas e em formato de foice, podendo trazer a consequência para órgãos de todo o organismo, como a consequência da anemia falciforme. Sendo assim, entendemos a importância da estrutura da proteína e a importância que existe para o nosso organismo, podendo ocasionar consequências para todo o organismo se essa estrutura ela for modificada, como no caso da anemia falciforme. Sendo assim, a anemia falciforme é necessário um diagnóstico precoce, um acompanhamento para que haja controle dos sintomas e para que haja uma qualidade de vida daquele paciente.